Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta, então, dando continuidade, prosseguimento à nossa matéria de direito penal. Nós estamos falando da teoria geral do delito, nós estamos no primeiro elemento do crime, que é o fato típico, e estamos tratando do elemento normativo, que é a culpa. E dentro da culpa, nós estamos falando dos elementos do crime culposo. Nós já vimos a conduta voluntária, nós já vimos a violação do dever de cuidado e vimos também a necessidade de existir um resultado naturalístico involuntário. Por isso que os crimes culposos sempre são crimes materiais e também, obviamente, os crimes culposos, eles não admitem tentativa porque não tem como tentar aquilo que não se quer. Dito isso, a gente tem que seguir com os elementos, entrando agora no quarto elemento. E esse quarto elemento ele não é novidade nenhuma, porque é um quarto elemento para todo crime material, né? O nexo causal. A relação de causalidade. Relação de causa e efeito entre a conduta do agente e o resultado. Prezados, todo crime material que de um lado a gente tem a conduta, do outro lado a gente tem o resultado naturalístico, vai exigir o nexo causal. Agora, diferente dos crimes dolosos, em que o indivíduo sabe e quer gerar o resultado por meio daquele nexo causal, aqui, meus amigos, o nexo causal ele apenas está no plano da existência, mas ele não está no plano da consciência, muito menos da vontade. Então, quando, por exemplo, um serralheiro deixa escapar uma faca e atinge o olho de alguém, exemplificando, certo? Vejam, a gente tem uma conduta voluntária, que é ele manuseando a faca. Tem aqui, amigos, uma falta de dever de cuidado pela sua imprudência. Tem um resultado, um desvalor, né? Um resultado naturalístico da pessoa atingida. E tem um nexo causal. Se não fosse o manuseio da faca, se deram conta? Se não fosse esse manuseio, não haveria o resultado naturalístico. Mas percebam que o agente, ele não tem, amigos, a vontade de gerar o resultado através desse nexo causal. Porque se ele tivesse essa vontade, o crime não seria culposo, o crime seria doloso. Então, nesse nexo causal aqui, nós vamos ter, claro, uma ausência de vontade. Aqui está. Certo? Uma ausência de vontade, ou seja, o indivíduo não pensa assim, eu vou furar o olho daquela pessoa com essa faca. Não. O nexo causal existe, mas não está no universo da vontade. Então, como são crimes materiais, o nexo causal se faz necessário, é imperioso a sua existência. Dito isso, vamos para o antepenúltimo elemento do crime culposo. Antepenúltimo elemento, letra E, também conhecido de vocês, a famosa tipicidade. E o que seria mesmo a tipicidade? É a adequação do caso concreto
no tipo penal culposo, certo? Então, essa conduta, por exemplo, de deixar, olhem só, atingir o olho da pessoa por não manusear corretamente a faca. Isso aí se encaixa na lesão corporal culposa, lá no artigo 129, parágrafo 6º. Então, nós temos a tipicidade. Tipicidade não é novidade de crime culposo. Tipicidade é um elemento de um crime. Não é verdade? De um crime. Seja ele doloso, seja ele culposo. Então, assim como o nexo causal, a tipicidade ela é igual aos crimes dolosos. Do mesmo jeito, da mesma forma. Ok? Penúltimo elemento, e esse sim, esse elemento, senhores, é característico dos crimes culposos. Elemento número 6, letra F. A chamada previsibilidade objetiva. Previsibilidade objetiva. O que é isso, pessoal? Previsibilidade objetiva é a capacidade que uma pessoa comum tem de prever a ocorrência de um resultado naturalístico. De novo, é a capacidade que uma pessoa comum possui de prever a ocorrência de um resultado naturalístico. Então, palavras importantes sobre previsibilidade objetiva. Capacidade. Essa palavra é importante. Capacidade. Certo? Possibilidade. Outra palavra importante. Pessoa comum. A pessoa comum, aqui, no direito penal, ela leva um nome. Nós costumamos chamá-la de homus medium, ou, no bom português, né? Homem médio. Quem é esse homem médio que está aqui? O homem médio, senhores, aqui é o homem prudente e de discernimento, que em condições normais talvez não agiria da forma que a pessoa que agiu culposamente fez. Exemplificando, tá? O homem médio não é aquele sujeito que detém os conhecimentos mais sofisticados da humanidade. Mas também não é aquele sujeito, amigos, que o seu conhecimento beira a nulidade. Não é nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Não é nem o quente, nem o frio. É o morno. É o meio termo. Isso é o que nós chamamos de homem médio. Então, a capacidade que um homem médio tem de prever o resultado é o que a gente usa como termômetro, certo? É o termômetro para auferir a previsibilidade objetiva. Se deram conta disso?
Isso que vocês precisam entender. Então, por exemplo, o sujeito que está manuseando a faca está com a mão um pouco lisa. O homem médio, ele tem a capacidade, ele tem a possibilidade de saber e de prever que se essa faca escapar da sua mão, ela pode atingir uma pessoa que está ali perto. Na previsibilidade objetiva, se tem a possibilidade de prever que dirigir em alta velocidade pode gerar a lesão ou a morte de alguém. Por quê? Porque a gente faz a pergunta para o homem médio. Nós perguntamos, homem médio, se foste tu no lugar daquela pessoa, tu agirias de outra forma? Ele vai dizer, eu sim, eu seria diligente. Eu teria um dever objetivo de cuidado. Ou seja, ele prevê. Nos crimes culposos, o indivíduo tem essa previsibilidade objetiva. Cuidado. Tem questões em prova, que falam sobre a chamada previsibilidade subjetiva. Em vez dessa aqui, aparece essa aqui, ó. Previsibilidade subjetiva. Essa aqui, amigos, os senhores eliminem. Ela não é levada em consideração. Que seria, amigos, a capacidade do próprio indivíduo de verificar a situação ou não, de prever um resultado naturalístico ou não. Só que ela se confunde com a culpabilidade, com uma valoração paralela, concorrendo com ele mesmo. Amigos, cuidem. Se nós estamos falando na teoria finalista, falando de culpa, nós estamos falando de fato típico. Então, típico é o fato. Ilícito é o fato. Culpabilidade, sim, é do agente. Então, tudo que falar em subjetivo aqui, como previsibilidade, é no âmbito da culpabilidade. Então, amigos, cuidem isso. A gente aqui pega uma análise geral de fatos previsíveis e analisa com base no agente. Se um homem modelo médio também previa, iria prever. Não aquele sujeito com base nele mesmo. Certo? Por isso o requisito, então, é previsibilidade objetiva. Subjetiva não é requisito para crime culposo. E o último elemento letra G. A ausência de previsão. Qual é a diferença de previsibilidade para previsão? Bom, pessoal, previsibilidade é uma capacidade abstrata. Toma-se por base todas as pessoas, pega-se o homem médio como modelo e se analisa se esse homem médio também iria prever o resultado. Previsão é concreta, é caso concreto, certo? Sabe aquele resultado objetivamente previsível, lá do requisito anterior? Nos crimes culposos, o indivíduo não prevê. Então eu posso dizer que a ausência de previsão aqui quer dizer exatamente isso. O agente, olhem que eu vou botar aqui,
não prevê o resultado que era objetivamente previsível. Tá aqui. Então, quer ver uma coisa, pessoal? Vocês vão lembrar aquele caso da mãe que, para aquecer o filho, colocou próximo da fogueira. Teve uma conduta lícita da mãe, que é colocar a criança próximo da fogueira para ela se aquecer. Teve aqui uma falta de um dever de cuidado, né? Houve uma imprudência por parte dessa mãe, ou até mesmo uma negligência, se ela não ficou fiscalizando ali, né? Vendo o seu filho, vigiando o seu filho. O resultado naturalístico aconteceu, a criança morreu queimada. Teve um nexo causal, se não fosse a atitude da mãe, a criança não teria morrido. Teve a tipicidade, que é o homicídio culposo, do artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal. O homem médio tem capacidade de prever que uma criança próxima de uma fogueira pode morrer queimada? Claro que sim. Então, teve também a previsibilidade objetiva. E eu pergunto, a mãe previu no caso concreto aquele resultado? Quando estava acontecendo, ela pensou, meu filho pode morrer queimado. Ela pensou? Não. Isso é elemento do crime culposo, a ausência de previsão. Aquela previsibilidade do homem médio não está presente no caso concreto. A pessoa não está pensando naquilo, que aquilo vai acontecer. Essa, inclusive, é a denominação tradicional da chamada culpa inconsciente, porque falta a previsão. A mãe que dorme e não medica o filho tem a conduta voluntária, omissão, tem a falta de dever de cuidado, a negligência, tem o resultado naturalístico, a morte, teve o nexo causal, sem medicação, morte, teve a tipicidade, 121, parágrafo 3º, tem previsibilidade objetiva, ou seja, o homem médio sabe e prevê que não medicar alguém gera a morte, e a mãe, naquele caso concreto, não previu o resultado. Só que isso que vocês estão vendo aqui, eu tenho que botar entre parênteses, é o que nós chamamos de regra geral. Regra geral. Porque nós temos uma exceção. Existe exceção. E a exceção, amigos, é o que a gente chama de culpa consciente. A culpa consciente, eu vou falar sobre ela depois. Agora eu só vou adiantar uma coisinha. A culpa consciente, ela é idêntica à culpa que a gente viu até agora. A única diferença está aqui, que a previsão no caso concreto existe. Na culpa consciente, a pessoa prevê o resultado no caso concreto. Ela vai prever que aquele resultado pode acontecer. Obviamente que ela não quer. Se ela quisesse, o crime era doloso. Ok? E assim, a gente vence os elementos, vencendo também o item 4 dos 10 tópicos do crime culposo. Próximo tópico,
é o tópico número 5. Tópico número 5 versa sobre as espécies de culpa. Espécies de culpa, pessoal. Ao todo, nós vamos falar sobre 4 grupos de espécies, tá? E essas espécies, volta e meia, caem em prova. Então eu vou querer, assim, muita atenção de vocês. Muito cuidado dos senhores com o que nós vamos trabalhar aqui. A primeira das classificações. Letra A. Culpa inconsciente e culpa consciente. Está aqui. Essa é a primeira classificação. A diferença entre elas está no último elemento da culpa. Todos os outros estão presentes, mas o último muda. Na culpa inconsciente, nós vamos ter aqui, meus caros, uma regra geral. É a maioria dos crimes culposos, onde nós vamos ter a chamada ausência de previsão. Ou seja, o agente não prevê o resultado no caso concreto. Como teve vários exemplos que eu mostrei a vocês. Termina a aula, eu estou atrasado, eu pego o meu casaco, eu entro no carro, eu não olho para os lados para atravessar, atropelo e mato alguém. Ou seja, o homem médio sabe que essa atitude pode matar uma pessoa, mas no caso concreto o indivíduo não previu. Isso é a culpa inconsciente. Agora, na culpa consciente, que é a título de exceção, ela é excepcional, nós vamos ter a presença de previsão. Ou seja, a previsão concreta existe. A pessoa diz assim: se eu dirigir em alta velocidade, eu posso atropelar e matar alguém. Ela está prevendo no caso concreto. Alguém vai perguntar assim: mas professor, então por que que aqui não seria, ao invés de culpa consciente, dolo? Já que ele prevê e mesmo assim faz. Meus amigos, é porque no dolo a pessoa quer o resultado. Ela prevê, óbvio que ela prevê, mas ela quer. Mas professor, então por que que aqui, ao invés de culpa consciente, não seria dolo eventual? Isso é o que mais cai em prova. A grande diferença do dolo eventual para a culpa consciente é no limite. Elas são muito parecidas, pessoal. Muito parecidas. Extremamente parecidas. Por quê? Porque tanto o dolo eventual como a culpa consciente possuem praticamente todos os critérios. A diferença está na aceitação desse resultado previsto. No dolo eventual, a palavra é foda-se. Lembram? Foda-se, se acontecer, azar, não me interessa.
para mim serve. Eu não quero diretamente aquele resultado. Não. Mas se acontecer para mim, foda-se, azar. Certo? Isso é dolo eventual. E a questão tem que dizer isso para vocês na prova. Então o sujeito, foi com um amigo caçar. Aí ele vê a caça e do lado o amigo. Ele não faz barulho, está com a arma apontada e diz assim, se eu errar, eu posso acertar e matar meu amigo. Vejam, teve previsão. A diferença do dolo eventual e da culpa consciente agora está na importância que ele dá ao resultado. Se a questão disser que ele não se importa se acertar o amigo, pensar foda-se, azar, e matar o amigo, o homicídio aqui é por dolo eventual. Mas se a questão disser assim, não, mas eu sou muito bom, eu confio na minha habilidade, eu confio na minha pontaria, eu confio na minha destreza, eu nunca acertaria ele com tanto tempo de experiência que eu tenho em tiro. Ou seja, na culpa consciente, o indivíduo prevê o resultado, mas acredita sincera e honestamente que esse resultado não vai acontecer. Está aqui na sua cabeça, só que o resultado acontece. Por isso que a palavra para culpa consciente não é o foda-se, mas é o fudeu. Associem com essas duas palavras, vocês nunca vão errar uma questão de diferença entre dolo eventual e culpa consciente. Vocês sempre irão acertar. Por quê? Exatamente, amigos, porque a previsão está presente nas duas, mas é a importância que se dá ao resultado que vai diferenciar. No dolo eventual, a questão vai dizer indiferente ao resultado. Bom, se é indiferente ao resultado, é dolo eventual. Se a questão diz que o agente não aceita aquele resultado que ele previu, ficou muito fácil. A gente sabe que nós estamos falando de culpa consciente. Certinho? Muito bem. Temos agora mais uma classificação. Só que essa próxima classificação já é assunto, meus amigos, para a próxima aula. Agora é a hora do cafezinho, é a hora do chazinho. Daqui a uns minutinhos, então, estamos de volta para dar continuidade à matéria. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.